Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês, graças a Deus pela tua vida, amém? Meus amados, nós vamos estar lendo hoje as cartas de Judas, ou seja, a carta de Judas, ele escreveu um capítulo somente, lembrando que esse Judas não é o Judas traidor, tá bom? Esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, e ele escreve uma epístola que ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, eu senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, eles infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. E estes homens, eles são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, eu quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente ele destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em seu redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, e elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos. Eles rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com Satanás acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele. Mas ele disse: "O Senhor o te repreenda." Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais. Nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, e eles caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens, eles são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosas. Eles são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o sétimo a partir de Adão, ele profetizou acerca deles: "Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele." Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem os seus próprios desejos impuros e são cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se de que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: "Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios." Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria,
ao único Deus, o nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Graças a Deus por isso. Meus amados, olha que palavra maravilhosa. Olha só que exortação, que explicação minuciosa do que Judas está trazendo para mim e para você. Amém? A gente vê claramente, né, que aqui Judas ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Amém? Ele se apresenta aqui clamando pela misericórdia, pela paz e pelo amor de Deus que seja multiplicado aos nossos corações. Ele diz assim, olha, embora todos nós estivesse muito ansioso, né, para escrever acerca do quê? Acerca da salvação. Salvação que eu e você aprendemos, meus amados, mediante a palavra de Jesus Cristo, para compartilharmos para todos que estão à nossa volta. Amém? Ele está insistindo aqui que eu e você mantenhamos, né, venhamos manter essa batalha constante, diária, pela fé. Porque a salvação, meus amados, ela não é por obras. Obras é um complemento da fé. Amém? Nós temos que entender o significado, nós temos que entender, meus amados, de fato, né, o conceito aqui, né, o princípio da palavra de Deus. A gente entendendo o princípio, meus amados, de tudo que Deus nos orienta, a gente vai saber lutar, a gente vai saber o quê? Manter a fé ativa sempre. E Judas está dizendo que nós temos que batalhar pela fé. Então, como que eu adquiro fé, que é um dom de Deus? Como que eu aumento e alimento a minha fé? Meus amados, mediante a oração, mediante uma vida de busca pela santidade, mediante uma vida de intimidade com Deus diariamente. É todos os dias você parar um minuto do seu tempo, parar, sabe, uma fase da sua vida, simplesmente se desligar de todas as preocupações, de todos os teus deveres, sabe, de pessoas, de animais, de qualquer coisa que tire a sua atenção, né? É você simplesmente separar um tempo e buscar em Deus. Buscar a face do Senhor, buscar alimentar o teu espírito, nisso vai crescer a tua fé. Amém? E Judas está dizendo, olha, batalhem pela sua fé de uma vez por todas. De uma vez por todas. Porque os tempos, meus amados, está se abreviando de tal forma que eu acredito que até os incrédulos estão percebendo. Né? Até aquelas pessoas que não têm, né, o profundo entendimento da palavra de Deus, ou o mínimo entendimento da palavra de Deus, está percebendo que as coisas estão diferentes. Não é verdade? O tempo está se abreviando. Você vê que hoje, ao longo de 20, 30 anos atrás, o que você fazia em 24 horas, hoje você não faz mais, porque está se abreviando. E a palavra já diz a respeito disso. Se Deus não abreviasse os tempos, ninguém seria salvo, porque os tempos são maus. Então, meus amados, é um tempo de a gente, de fato, buscar alimentar a nossa fé, batalhar para a nossa fé, não deixar a gente ser desanimado, sabe? Não permitir que a tua carne venha a se rebelar contra você mesmo. Amém? De uma vez por toda, confia, sabe, no Senhor e busca no Senhor. Porque ele está dizendo aqui, meus amados, a respeito de certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo. Então ele está dizendo que tinha pessoas que estavam se infiltrando no meio ali do povo de Deus, né, no meio da congregação, que eram pessoas dissimuladas, pessoas que são errantes, são ímpias. Ímpias, meus amados, não é que serve a Deus. Ímpias é pessoas que têm um pensamento contrário aos mandamentos do Senhor. E ele está dizendo aqui que essas pessoas estão transformando a graça de nosso Deus em libertinagem. E isso, meus amados, acarreta o quê? Negar a Jesus Cristo. Negar a Jesus Cristo não é só você falar assim, eu não acredito em Jesus Cristo. Não, existem muitas formas de negar a Cristo. Como? Falta de obediência, falta de buscar a santidade, falta de viver os mandamentos, aplicar os mandamentos. Tudo isso é uma negação a Cristo. Porque se Jesus morreu por mim e morreu por você, para nos deixar um exemplo vivo, real, de como devemos ter nossa vida, nossa conduta, nosso comportamento no exemplo que é Jesus Cristo, se a gente não tem essa obediência em praticar nos nossos dias, nós estamos negando a Cristo, meus amados. Porque Jesus morreu por isso, para nos trazer um novo modelo, uma nova aliança.
Amém? Um novo concerto. Um concerto que vai nos levar à salvação. E Judas, ele enfatiza claramente, olha, não permitam que vocês venham entrar nessa libertinagem. Hoje a gente vê que nas igrejas, meus amados, a igreja eu quero englobar tudo. A gente vê que tá tudo muito liberal. As pessoas hoje, tudo pode, tudo é legal. Jesus é bom, Deus é bom, né? O que importa é você ajudar os pobres, fazer tudo bonitinho, não roubar, não matar, que lá na frente vai dar tudo certo. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Você vê que o próprio Satanás, quando enganou Adão e Eva, ele utilizou de verdades para enganar. Porque se uma pessoa apresentar para você uma mentira escrachada na sua cara, você não vai cair. Porém, se ela ali enfeitar uma verdade com conceitos distorcidos, se você não tiver bagagem espiritual, se você não estiver alimentando a tua vida nas palavras de Deus, você vai cair. Você está entendendo? Porque tudo tem uma ligação. Se a palavra de Deus nos garante e nos diz, olha, o povo peca, o povo cai, o povo se corrompe, o povo se dispersa por falta de conhecimento, por falta de visão da palavra de Deus, ou seja, se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não tem uma vida de intimidade, de oração, de jejum, de santidade com Deus, logo você vai entender que meias verdades pode sim te fazer corromper. Pessoas com ideologias que estão invertendo os valores da palavra de Deus pode te convencer ao erro. Amém? Então, uma frase muito importante que você tem que entender. Se você não compreende que você tem um propósito aqui na Terra, que sua vida não é alheia, não é para você viver de qualquer jeito, mas Deus colocou uma confiança dentro de você, colocou um propósito dentro de você, Ele te muniu ali de dons e talentos para você utilizar no reino do Senhor, para se desenvolver e ajudar as pessoas a caminharem também para a salvação. Se você não entender o propósito da sua vida, facilmente você vai entender o quê? Coisas errôneas que vai te fazer o quê? Perecer, sair do caminho do Senhor. Então, quem não entende o seu propósito, abre uma margem muito grande para acreditar no engano. Amém, meus amados? Isso é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Pessoas que se infiltram no meio do povo de Deus, que são pessoas dissimuladas, que transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, que tudo pode, tudo é legal. Entende? Não roubando, não matando, tá tudo certo. Isso não é verdade. Amém? E nós temos que entender que a palavra única aqui, meus amados, ela enxuga tudo, não existe outro. O único soberano e Senhor, não existe Senhor ou senhores, senhoras, não existe. O único soberano e Senhor se chama Jesus Cristo. Não há outro além dele. Não há outro nome que faça além dele. Amém? Então ele está dizendo assim, embora você já tenha conhecimento de tudo isso, mas parece que muita gente ainda não tem esse conhecimento. Então, ele diz aqui, quero lembrar-lhes. Olha, você que não tem o conhecimento abrangente da palavra de Deus, você ainda que está um pouco perdido, ou você ainda que tem incertezas ou dúvidas, meus amados, a palavra de Deus, ela resolve tudo. A própria palavra de Deus. Não precisa o homem convencer o homem. Não é isso. Sabe? Eu acredito que uma pessoa que prega a palavra, a consistência da pregação, a certeza da pregação entra como uma semente no coração da pessoa. E o próprio Espírito Santo de Deus, meus amados, vai fazer florescer essa semente no coração da pessoa. Amém? Então, mais uma dica que não é por força, não é por violência. A gente não tem que fazer a pessoa entender ali usando, sabe, de coisas assim, vamos dizer assim, que coage a pessoa. Você tem que entender, você tem que aceitar isso. Não, meus amados, é por amor. Tem pessoas que vai ter uma dificuldade de entender a verdade. Porém, a gente alimentando essa pessoa com a verdade, o próprio Espírito Santo de Deus, vai chegar um momento na vida dela que vai falar assim, olha, isso que você está acreditando não é verdade. Isso que você está fazendo com a tua fé não é verdade. Amém? A verdade é quem? É Jesus que disse, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outro ser celestial que possa fazer você caminhar para Deus, para Jesus. Não tem. Amém? É o único, é Jesus, o Filho de Deus. É o único, é o Senhor que libertou um povo lá do Egito. Ele faz aqui a menção de um ocorrido do passado. Ele fala assim, olha, eu quero lembrar vocês, lembra do nosso Deus que libertou um povo lá do Egito? Libertou o povo do Egito.
Amém? Existem dois tipos de escravidões aqui que a gente pode entender que são básicos a respeito do povo, dos hebreus que estavam escravizados lá no Egito. Primeiro, escravidão, meus amados, do corpo. Todos nós sabemos que uma pessoa escrava, ela deve a sua vida ao seu senhor, certo? Uma pessoa escrava não tem autoridade, autonomia de nem sequer sonhar na vida, porque ela sabe que ela está presa ao seu senhor. E no sentido ruim, porque ela não pode sonhar, ela não pode ter desejos, ela não pode fazer nada com a vida dela a não ser o que o Senhor dela quer que faça. Então ela fica limitada, ela vive só no básico. E outro, segundo, escravidão da mente. A mente, meus amados, mediante essa situação, ela vai se adaptar ao quê? A uma escravidão também. E é por isso que a palavra de Deus está dizendo que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente os destruiu, os que não creram. Ou seja, Deus libertou a primeira etapa, que era o físico das pessoas, mediante as pragas no Egito. Deus provou o teu grande poder, a tua majestade, porque o próprio Deus quis assim. Porque antes mesmo de Moisés iniciar esse processo de libertação do povo lá no Egito, o próprio Deus falou para Moisés: Moisés, seja corajoso. Por quê? Porque eu mesmo endurecerei o coração de Faraó, para que ele veja que eu sou o Senhor, sou eu o único Deus. Então, meus amados, Faraó, induzido pelo próprio Deus, fechava o coração para não libertar o povo. E nisso foi acontecendo, ali num período de um tempo, não sabemos o quanto, mas por um bom tempo foi acontecendo todos aqueles processos, até que Faraó liberou o povo. Mas liberou, depois o próprio Deus fez com que ele levantasse o rancor no coração de novo para ir atrás. E a gente sabe da história do que aconteceu do Mar Vermelho, do que o exército foi destruído depois, e assim por diante. E quando a gente entende, quando eles chegaram ali no deserto, que Deus tinha já instituído que eles passariam por um tempo, por falta da sabedoria deles, por falta de fé daquele povo, eles não creram. Eles duvidaram, eles murmuraram, eles desacreditaram do que Deus estava fazendo. E o que aconteceu com todos eles? Todos morreram, meus amados. A não ser pessoas que tinham 20 anos para baixo e somente Josué e Caleb, dos que eram líderes. O resto, tudo morreu. Até Moisés morreu. Até Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque é falta de obediência. Então, meus amados, a gente entende que tudo acarreta a consequências. A obediência acarreta consequências positivas. Desobediência vai acarretar também a consequências negativas, é óbvio isso. Amém? Por isso que Judas dá ênfase aqui, porque até os anjos celestiais que não conservaram as suas posições de autoridades, que não respeitaram a Deus, que não foram fiéis a Deus, abandonaram, eles quiseram fazer isso. Eles tiveram escolha ali, por mais que eles são escravos do Senhor, mas eles quiseram se rebeliar contra Deus e eles foram expulsos. Eles foram expulsos. E ali eles estão guardados em trevas, presos, até o grande dia. Qual é o grande dia? O grande dia é o grande dia que o Jesus voltará a buscar o teu povo. Isso está prestes a acontecer, está muito próximo, nós estamos muito próximos desse grande dia. Amém? Pelos sinais, pelo que está acontecendo, a gente vê que as coisas estão se afunilando. Cada dia que se passa, estamos mais perto desse grande dia. Por isso que é tempo, meus amados, de nós buscarmos sempre a nossa fé em Deus. Buscarmos a nossa santidade, a nossa purificação, para que sejamos o que? Justificados pelo sangue do Cordeiro, para que naquele grande dia nós estejamos, meus amados, preparados. Nós temos que estar preparados, não é questão de se preparar somente, temos que já estar preparados. Todos os dias temos que estar filtrando a nossa vida, revisando a nossa conduta, revisando o nosso comportamento, revisando a nossa fé, a nossa lealdade ao Senhor, nossa fidelidade à palavra de Deus, cumprindo os teus mandamentos, para todos os dias nós estarmos preparados. Por quê? Não sabemos quando Ele voltará. A palavra de Deus faz aqui a menção sobre como um ladrão que invade a um horário qualquer. Ele invade de uma forma assim tão repentina a casa de uma pessoa. Se aquele pai de família não está guardando a tua casa, vai ficar. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender. Todos os dias temos que estar preparados para esse grande dia. E ele fala assim, olha, de modo semelhante a Sodoma e Gomorra.
Sodoma e Gomorra, meus amados, e todas as cidades que estavam à volta de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Por quê? Porque eles se entregaram a imoralidades, relações sexuais antinaturais. O pessoal era terrível. Era homem com homem, mulher com mulher, homem com animais. Até os próprios anjos do Senhor, lembra quando eu estava pregando para vocês, esses dias atrás, a gente estava falando sobre aquela passagem em Gênesis 18, quando os 3 anjos se apresentou a Abraão, 2 anjos eram mensageiros a respeito de Sodoma e Gomorra, né, e da família de Ló, e o outro anjo era o próprio Deus, meus amados, chama isso de teofania, que Deus se materializa. Amém? Deus ele se encaixa no sentido de não consumir o homem e se apresenta para o homem assim tangivelmente. Você pode tocar, né? Se ele se permitir, claro. Então, meus amados, isso aconteceu na frente de Abraão. E ali, o próprio Deus trouxe ali a resposta para Abraão a respeito, né, da descendência dele, de Isaac. Algo muito profundo e maravilhoso. E também os outros 2 anjos, que um era para destruir Sodoma e Gomorra e todas as cidades que estavam ao seu redor, e o outro era para salvar simplesmente a família de Ló. Então ele fala assim, olha, por causa dessas imoralidades, todos eles foram entregues ao castigo, ao fogo eterno. E isso serve de exemplo para nós. Se a gente for analisar os nossos tempos, meus irmãos, não está diferente. A gente vê que hoje está tudo muito liberal. Você vê as novelas crashando, a gente vê os filmes, todos eles agora já estão aplicando imoralidades, meus amados, para que a humanidade venha engolir, venha aceitar uma coisa que não é normal, é antinatural. Deus não criou assim. Então, se Deus não criou assim, o homem não tem poder, meus amados, de converter isso, de fazer diferente, meus amados. Então, se a gente não entender isso, a gente cai nessas imoralidades. E o que Deus fez mediante a essa conduta daquele povo? Todos eles foram destruídos. Então, se a gente não entender que nós temos que... Ei, peraí. As pessoas só pensam em progredir, só pensam em avançar. Mas se você progredir e avançar com a mente errada, com a conduta errada, meus amados, a gente vai para esse perigo, que é um castigo. Vamos para esse perigo, que é um precipício, que é as trevas. Então, muitas das vezes, é até melhor eu e você refletirmos, voltar lá para a origem. Voltar lá pro início, sabe? Para você ver a origem das coisas. Lá para a igreja primitiva, onde era realmente, de fato, vivido e vivenciado as coisas que são reais, que são verdadeiras, aquilo que Deus instruiu ao homem. Para quê? Para que a gente possa, aí sim, progredir e avançar da forma correta, para que venhamos agradar a Deus, meus amados. E Deus não venha nos castigar, amém, com todas essas coisas que Ele fez no passado. Então, a gente vê que da mesma forma, estes sonhadores, eles contaminam seus próprios corpos. Eles rejeitam as autoridades, difamam, né? Tudo isso. Aqui ele fala no verso 9, eu quero trazer a luz para você de algo muito importante, para você ver como as coisas de Deus é muito organizada, né? Ele diz assim, olha só, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. Meus amados, o mundo espiritual é muito real. O mundo espiritual é muito organizado. Tanto para o lado de Deus quanto para o lado de Satanás. O homem sim é desorganizado. O homem sim tem dificuldade em obedecer. Mas do lado espiritual, meus amados, é uma obediência extrema. Para você ter uma noção do que eu quero dizer para vocês, aqui está dizendo, quando Moisés morreu, né, o próprio Senhor ocultou o corpo de Moisés. Para quê? Por que isso? Porque o homem tem uma tendência tão grande, meus amados, em idolatrar as coisas, né? E a gente vê que um dos principais motivos da ocultação do corpo de Moisés era por isso. As pessoas iam levantar Moisés, adorar Moisés, né? Hoje a gente vê qualquer homem ou mulher que é usado por Deus para fazer algo assim que fica marcado na história, o homem levanta um altar e adora a pessoa. E Deus abomina isso. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Independente do que tenha feito. Amém? A única adoração, o único louvor é a Deus. Nenhum ser celestial, nenhum homem ou mulher que passou nessa terra que contribuiu para a palavra de Deus, ninguém deve, né, receber adoração até então, porque eles nem estão mais aqui nesse plano e nem tem mais comunicação. Então o que acontece?
só para você entender, quando houve essa ocultação do corpo de Moisés, simplesmente para não ter essa peregrinação, para não ter, né, esse negócio de idolatria, Miguel e Satanás teve um atrito aí, né? O diabo querendo achar o corpo de Moisés e Miguel aqui ocultando. Porém, meus amados, o que acontece? Miguel não pôde lutar, não teve forças para derrotar Satanás. A Bíblia está escrito aqui, né? Miguel, o arcanjo Miguel, não ousou fazer acusações injuriosas contra ele, ou seja, não afrontou ele assim, não afrontou ele. Por quê, meus amados? Porque existe uma hierarquia. Um arcanjo, que é o Miguel, ele é um cargo espiritual, né? É uma força espiritual inferior ao diabo, ao Satanás. Lúcifer, não é o nome dele real. Então, é inferior a ele. Então, ele não tem poder sobre Lúcifer. Você está entendendo como é profundo? Olha como eles se respeitam. Olha como que respeita a hierarquia. Por isso que Miguel não destruiu Satanás, porque ele não tinha poder. Ele fez o quê? Ele repreendeu, ele usou de uma autoridade superior. No nome do Senhor, no nome de Deus, no nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. Aí repreendeu ele. Porque Satanás, Lúcifer, ele é um querubim. E um querubim, meus amados, é mais elevado do que um arcanjo. Amém? É uma outra história, é um outro assunto, dá pra gente fazer um estudo muito grande sobre isso também. Mas é importante a gente saber. Amém? Então, a gente vai lendo e vendo como é profunda a palavra de Deus. Ele diz aqui também, todavia, né, esses tais difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. A gente vê que o homem, meus amados, tem, infelizmente, uma facilidade de cair no engano que é descomunal, sabe? Eles vão difamando tudo que não entendem, né? Ouve um dizer, já toma por verdade e pega essa luta e vai na frente. Ele nem sabe o profundo, ele nem sabe o real da história. A gente vê isso. Você lê uma notícia, você nem busca a informação se é verdadeira, você simplesmente toma partido daquilo e vai na luta, vai na guerra sem saber os motivos. A gente vê que em todas as áreas da vida o ser humano tem essa tendência de fazer esse erro, né? As coisas que entende por instinto, ele até escracha aqui o vocabulário falando como se fosse um animal irracional. Sabe um cachorro, né, que você doutrina ele assim a memorizar uma coisa? Né, quando você fala assim, vai comer, ele sabe que quer comer só por causa da palavra. Então, tipo assim, instinto, um ser humano que vai sendo conduzido por instinto, né? Doutrina a pessoa como se fosse um cavalo que põe um tampo assim nos olhos e olha só pra frente, ele não observa mais nada, só observa o que as pessoas estão mandando. Isso é errado, meus irmãos, isso é errado. Amém? É por isso que o homem se corrompe, porque ele não abre a mente dele para o conhecimento. Isso serve em todas as áreas da vida. Se você não buscar o conhecimento, né, da sua vida pessoal, da sua vida espiritual, se você não buscar o conhecimento, meus irmãos, facilmente você vai cair em enganos, você vai cair em falsas doutrinas. Amém? E a palavra fala assim, ai deles. Ai, meus amados, né, se você se machuca, qual é a palavrinha que você fala? Ai, né? Por quê? Porque doeu. Então, vai doer, meus amados. Aqueles que seguem o mesmo caminho de Caim, a gente vê que Caim fez o quê? Ele buscou o seu próprio lucro. E a palavra de Deus é contrária a isso. Não é que Deus não quer que você seja abençoado, pelo contrário, mas é melhor você abençoado do que ser abençoado. Por quê, meus amados? Se você entender que a palavra de Deus é contramão ao que o mundo ensina, se você não tiver discernimento, desse princípio, você vai, infelizmente, sofrer muito para entender. Caim buscou simplesmente o seu lucro. O que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu em tentação. Ele fez o que era errado. Caiu no erro, né? E foi destruído. Então, meus amados, a gente tem que entender que a palavra de Deus aqui faz alusão a mais outras coisas, né? A respeito de como ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Ele vai dando aqui, né? Uma relação de fatores. Dá exemplo também de Enoque, né? Enoque também profetizou acerca disso. Ele falou assim, vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade
que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra Deus. Então, meus amados, nós temos que entender, nos últimos dias, como os apóstolos ali de Jesus Cristo mesmo pregavam nas sinagogas, pregavam entre as pessoas, nos últimos dias, esses últimos dias são hoje, né? Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios, mundanos. A gente vê hoje pessoas, meus amados, que pouco se importa com o temor a Deus. Eles utilizam da palavra de Deus para barganhar, utilizam da palavra de Deus para enganar, para criar falsas heresias, né? Heresia já é falso, né? Mas criar falsas doutrinas, heresias, pessoas hereges. Por quê, meus amados? Porque está enganando muitas pessoas. Hoje a pessoa está tão sedenta da verdade, está assim, vivendo no meio de tanto engano, de tanta roubalheira, de tanta corrupção, que aqueles que são justos, sabe, aqueles que têm um coração mesmo, né, puro, mediante assim, não querer se corromper, né, tem uma parcela de pessoas hoje na humanidade que é assim, né? Foi realmente ensinado certo, não roubar, não pegar o que é do outro, né? Viver a tua vida de uma forma de íntegra. Mas, meus amados, tá vivendo num mundo tão corrompido, com tantos enganos. Aí o que acontece? Quando ele começa a querer buscar desesperadamente a verdade, às vezes ele cai nesse conto. Cai, sabe, no pasto de um falso mestre, de uma falsa doutrina. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai falar o que ela quer ouvir e ela vai conseguir simplesmente, né, enganar essa pessoa. Então é isso que ele está dizendo. Nesses últimos tempos, que é hoje, meus amados, haverá zombadores. Zombadores é o quê? Quem não serve a Deus verdadeiramente. Amém? Não tem temor à palavra de Deus, né? E as pessoas vão seguir eles, né? E essas pessoas, né, os causadores de divisões entre nós. E todas as pessoas que seguem essa tendência da sua própria alma, não tem o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, aqui fica, sabe, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando ele está dizendo assim, essas pessoas que seguem essas tendências, por quê? Porque ela está sendo almática, ela está indo simplesmente pelo interesse dela. Ela quer ir servir a Deus não porque ela ama a Deus ou porque ela quer adorar a Deus, quer render o melhor louvor em espírito e em verdade. Não, ela vai na igreja porque ela precisa de um milagre, ela vai na igreja porque ela precisa de uma restauração, ela vai na igreja porque precisa de volta o namorado, namorada, o esposo, o marido, vai na igreja porque precisa de dinheiro, de uma restauração financeira. Eu não estou falando que nós não devemos clamar por isso para Deus, mas, meus amados, não pode ser o foco. Não pode ser o foco. Não pode. Amém? O foco é adorar a Deus em espírito e em verdade. É buscar a Deus e o seu reino, e todas essas coisas que eu acabei de citar aqui é secundárias. Você vai tirar um período do seu tempo para clamar por isso, mas você não vai ficar o dia inteiro clamando sobre isso. Amém? Porque acontece, vira um ciclo vicioso na sua vida. Acaba ofuscando, sabe, a real adoração a Deus. Por isso que ele está dizendo aqui, a tendência da sua própria alma. Alma, meus amados. Alma, se você alimentar a sua carne na sua alma, os teus desejos carnais, os seus desejos almáticos, você simplesmente vai deixar o quê? De servir a Deus em espírito e em verdade. Você não vai ter o Espírito Santo de Deus, porque você não está dando espaço para Ele. Amém? Por isso que ele diz assim, olha, edifiquem-se. Edifiquem-se. O que é edificar-se? É buscar a santidade em Deus, é buscar a face de Deus em oração, em santidade, em jejum, em leitura das Escrituras, conhecimento da verdade. Edifiquem-se disso. Na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Aqui está o segredo, meus irmãos. Amém? Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Aqui está claro o que ele está dizendo. Mantenham-se no amor de Deus. Amor de Deus, meus irmãos, amor à palavra de Deus. Amor nos mandamentos de Deus. Amor é fazer com amor a tudo aquilo que Deus nos ensina. Enquanto, meus irmãos, a gente está indicando o futuro. Esperar aquilo que vai vir, é futuro. Que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve, futuro, para a vida eterna. Amém? Vida eterna, meus amados, é a maior promessa de Deus ao homem. Glórias a Deus por isso, porque Jesus trouxe essa condição para mim e para você, vida eterna. Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, lembra-se, existe três
3 tópicos, 3 etapas da nossa santificação. Santificação inicial, que é quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo, né? Tem pessoas que falam assim, mas eu sei quem é Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Tá, mas você serve de fato a Jesus Cristo? De fato você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Deixa eu te fazer um parênteses, meus irmãos. Não basta simplesmente saber por história quem é Jesus Cristo. Você tem que se aprofundar mais. A própria palavra de Deus diz que nós temos que aceitar a Jesus como nosso Salvador. Isso nós temos que dizer, pronunciar. Eu recebo Jesus na minha vida como meu único, não existe outro, único Senhor e Salvador. Você vai confessar a Jesus Cristo. Eu confesso que Ele é meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Escreva o meu nome no livro da vida. E que a partir de hoje, Espírito Santo, você me conduza pelos caminhos corretos. Isso é aceitar Jesus. Isso é querer conhecer a Jesus. Você está entendendo? A palavra de Deus diz que se a gente não fizer esse ato, essa confissão, diante de testemunhas, o nosso próprio Jesus vai também nos negar naquele grande dia. Então é uma ordem. Amém? É uma ordem. É uma ordem isso que Jesus está ensinando. Então se você não fez isso ainda, dá tempo. Agora é o momento. Aceita Jesus como teu Senhor. Aceita Jesus como teu Salvador. Dita essas palavras que eu acabei de dizer para você, na frente seja dos seus filhos, na frente de algum parente, na frente de alguém, ou vai numa igreja e fala, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e faz esse ato, meus amados, de confissão, para que você possa participar dessa aliança eterna, para que o Espírito Santo de Deus possa habitar dentro de você, porque se você não fez isso ainda, né, o Espírito Santo de Deus ainda não habita dentro de você. Não é eu que estou dizendo, a palavra está ensinando isso, tá bom? Então, para o quê? Para que a gente possa, né, passar dessa santificação inicial, né, que é a conversão, que é o ato maravilhoso que acontece na minha vida, na tua vida. A partir daí que começa um ciclo, a partir daí que começa uma nova fase na minha vida que diz assim, Fábio antes de Cristo, Fábio depois de Cristo. José antes de Cristo, José depois de Cristo. Depois que você aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Depois que você fez esse ato de confessar o nome dele, amém? Aí que acontece, meus irmãos, você passa para a segunda etapa, que é? Que é essa santificação progressiva. Agora você está lendo a palavra de Deus, você está estudando a palavra de Deus, você está entendendo o que é servir a Deus, você está, né, permitindo que o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo de Deus te liberte de tantas mazelas, de tantas contaminações, tantas ervas daninhas, e isso tem que ser uma vida constante de oração. Você vai ser preparado todos os dias. Para o quê? Para aquilo que a gente está lendo, que é o futuro. Aquele grande dia, o grande dia do Senhor. Amém? Aquele dia, meus amados, que nós encontraremos com Ele, com Jesus Cristo. E de fato seremos transformados com o corpo em glória como Ele é. Amém? Então, meus amados, aqui existe mandamentos, existe aqui instruções do que é viver de fato a verdade, a palavra. E meus amados, o 25, o último verso dessa carta de Judas, ele diz, ao único Deus, não existe outro Deus, nunca existiu, nunca vai existir. Deus não reparte a glória dele com ninguém, ele é único, soberano e não existe outro. Único é único, meus amados, não abre margem para existir outro. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, antes de tudo existir, meus amados, a eles, quem que eu estou dizendo eles? Pai, Filho e Espírito Santo, não existe outro, seja majestade, seja autoridade, seja poder, seja tudo, meus amados. Então, o seu louvor, o seu culto, a sua adoração não pode ser outra coisa a não ser a quem? Ao único Deus e Salvador, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Né? Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos. Agora, quer dizer, naquele tempo que ele está escrevendo, e para todo sempre, ou seja, para todo sempre. Os nossos dias de hoje também tem que ser, né, executado isso. A nossa adoração, o nosso louvor, a nossa súplica, a nossa fé só é para o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Amém, meus amados. Essa é a palavra de hoje. Está muito bem explicado. Eu e você fomos edificados por essa palavra viva, meus amados. Não só aprenda, viva. Pratique a palavra de Deus e você vai ver que a sua vida vai ser de fato
transformada. Amém? Deus te abençoe e fique na graça e na paz de Jesus Cristo.